A igreja está bonita. Olhando daqui, a gente tem uma noção, né? Porque quando a gente está lá no nosso lugar, a gente não olha para trás, né? Mas quando a gente chega aqui no púlpito, a gente vê a igreja bonita. Bom, eu estou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu, particularmente, posso falar na minha vida mesmo, porque eu não sei se os irmãos souberam, eu tive chikungunya, só que a chikungunya foi cruel, assim, foi uma coisa tremenda, afetou meus nervos, minhas articulações, meus tendões, eu fiquei com o lado direito do corpo imobilizado, tive muita dificuldade para tudo, não conseguia ficar de pé, não conseguia andar, mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia da minha vida, até porque Ele tem um propósito, né? Porque a gente é vaso, né? Cadê o vaso aqui? Tem uns vasinhos pequenos. A gente é vaso, a gente tem que servir para alguma coisa. Esse vasinho aqui serve para esse adorno aí bonitinho, né? Então a gente é vaso, tem que servir para alguma coisa. Então, enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente tem utilidade. Quando a nossa obra estiver resignada, o Senhor nos leva para a sua glória, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. Então, quando o nosso dia perfeito chegar, o Senhor nos chama para a glória. Mas nessa noite nós vamos falar sobre desafiando não vamos desafiar nada, nós vamos destruir Golias. Destruindo Golias. Então quero te convidar para abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 17. É um capítulo muito conhecido, né? A gente conhece, já ouviu muita pregação sobre esse relato que está aqui na palavra de Deus. E esse capítulo ele tem 58 versículos. Talvez a gente não consiga falar sobre tudo isso, mas o mais importante, certamente, a gente vai conseguir abordar. Então quero te convidar para ler esse 1 Samuel 17:45 junto comigo. E depois a gente vai meditar um pouquinho até chegarmos, né? Todo o contexto que levou Davi a proferir essas palavras. Amém, meus amados? Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com a espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Pai bendito, Senhor, Tu já foi convidado para essa reunião e Tu tem estado no nosso meio, porque temos sentido a Tua presença. Eu tenho sentido a Tua presença nessa noite. Pai amado, Tu me deu essa porção da Tua palavra e eu preciso de graça, Senhor, e sabedoria para transmitir para o Teu povo. Senhor, que Tu possa trazer as mentes cativas e os corações abertos, Senhor amado, dispostos a entender o que Tu quer falar nessa noite. Que Tu possa nos conduzir em glória, que Tu possa falar conosco, Senhor, que Tu possa manejar com a minha vida da maneira como Tu queres. Eu quero Te louvar, Te engrandecer por essa casa, pelos pastores dessa casa, pelas ovelhas dessa casa, que Tu venha manifestar a Tua boa mão, Senhor amado, no meio do Teu povo. E já quero Te agradecer por aquilo que Tu vai falar e fazer nessa noite. Meu coração está grato, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar, amados. Eu creio que a maioria dos irmãos já ouviu alguma pregação sobre essa passagem da palavra de Deus. Aqui na minha Bíblia, né? Algumas Bíblias não têm essa divisão. Na minha Bíblia aqui está escrito o desafio de Golias. Mas nessa noite eu quero te propor que nós venhamos a destruir Golias. Porque é importante você saber que Golias, a palavra Golias é uma palavra hebraica. Obrigado, minha amada. Deus te abençoe e te recompense. A palavra Golias é uma palavra hebraica. E Golias, a raiz dessa palavra é Galut. Galut significa dispersar. E quando a gente vai lendo, né, porque aqui já no versículo 1 diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregando-se em Socó, que está em Judá, acamparam-se entre Socó e Azeca e Éfes-Damim. Então a gente sabe que os nomes lá do hebraico é bem difícil, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né?
Aí no versículo 2 diz assim: porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. Então o exército de filisteus estava desse lado aqui do tapete, e o exército de Saul estava lá do outro lado. Aqui no meio estava o vale de Elá. Então o exército de Saul lá e o exército dos filisteus lá. E era aquele ambiente de guerra normal que a gente já sabe, a gente até já viu alguns filmes na televisão mostrando assim, né? Aí tem aquelas trincheiras, um exército de lá, o exército de cá. Nesse caso, essa trincheira era esse vale. Então, para eles pelejarem, eles tinham que descer daqui os filisteus, e os israelitas tinham que descer daqui para se encontrar no vale, porque o vale era o lugar da peleja. Então só isso já nos ensina alguma coisa, né? A gente até fala, né? Um jargão que a gente tem de crente, que quando a gente está na peleja, a gente diz que a gente está no vale, que está na moenda, que está no funil. A gente sempre fala um negócio desse. Eu creio que todos nós já falamos, já usamos essa expressão. Mas era literalmente assim. Então um exército de cá, o exército de lá, e o vale de Elá aqui no meio. Só que essa era uma guerra mais corriqueira e comum das guerras que o povo de Israel lutou desde lá dos dias de Josué, porque aqui a gente já está falando nos tempos de Samuel, quando Saul já tinha sido instituído rei, quando a nação de Israel pediu ao profeta Samuel que providenciasse um rei, porque eles queriam ter um rei, porque eles olhavam para as outras nações e eles viam que as outras nações tinham um rei. E eles queriam um rei também. Eles não estavam mais satisfeitos com a teocracia, que era o governo direto de Deus. Deus falava com Samuel, Samuel falava com o povo. O povo queria um rei. Essa informação ela é importante. Quando chegar lá na frente você vai descobrir isso. E essa guerra está aí acontecendo, e nesse meio tempo, nos bastidores, tem algo acontecendo. Mas no versículo 4, diz assim, ó: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Então a medida de Golias era daqui, porque o côvado é uma medida que vai daqui até aqui. Então, a medida média de um côvado no Ocidente é 43 centímetros. Dizem que lá era um pouco menos, mas é essa medida aqui, ó, daqui até aqui. Então, ele tinha 6 vezes essa medida mais 1 palmo. Eu pedi ao Semar para fazer uma conta rápida ali, levando em conta essa medida do Ocidente, só a medida do Ocidente, 43,7, ele fez ali 43 arredondado, deu 2,58 metros. Então esse homem, ele tinha mais ou menos 2,58 metros, 2,60 metros, e ele saía, e olha que coisa interessante, porque ele trazia, olha só, diz assim, ó, no 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, né? Ele tinha caneleiras protegendo aqui o joelho dele, porque ele era um homem muito alto, então ele tinha muito medo de ser atacado por essa parte aqui e também nessa região nos flancos. Então ele trazia proteções nessa região de bronze. E o versículo 7 diz que a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, então era bem comprido, fino, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o seu escudeiro. Então o escudeiro ia na frente dele, ele com as suas lanças lá na aljava, né? O moço levava lá junto com as suas lanças, e aquele homem só fazia o quê? Ele tirava e usava, o escudeiro ia na frente dele. E pastora, por que todas essas informações? Elas são importantes, porque a gente não pode esquecer que quem lutou com ele foi Davi. E Davi era pequenininho. Inclusive a palavra aqui diz que quando Samuel chegou lá na casa de Davi, porque Deus mandou, falou assim, ó, toma um vaso de azeite, vai na casa de Jessé e o belemita, porque naquela casa eu me provi de um rei, porque não quero mais Saul como rei. Não quero mais que você fale com ele, não quero mais que você sirva a ele. Eu já escolhi um outro rei e ele está lá na casa de Jessé. Só que quando o Samuel chega lá, passou muitos moços bonitos diante dele. E ele pensou assim, é esse aí, porque olha o porte dele.
Ele tem cara mesmo de guerreiro, tem cara, é bonitão, é alto, parecido com Saul, né? Porque a Bíblia diz que Saul era um homem alto, era muito bonito e que ele se destacava do ombro para cima. Ele era maior do que todos os seus contemporâneos, todos os jovens da sua idade. E quando Samuel chegou lá, ele olhou, isso está um pouco antes, né? Você vai ler isso no capítulo 16, para você saber estudar, né? Você tem que estudar, não somente ler. Quem era esse Davi? Quem era esse moço que chegou lá na peleja e viu aquele gigante lá desafiando o exército de Israel? E o que foi que aconteceu? Então esse menino estava lá no campo, né? No capítulo 16, um pouco antes, diz que tendo passado todos os filhos de Jessé, ele perguntou assim: não tem mais ninguém aí nessa casa? Porque não é nenhum desses aqui. Deus falou comigo que não é nenhum desses aqui. Aí o Jessé falou assim: tem sim, tem lá o caçula, tem lá o pequeno, tem lá o meu pequeno. Essa palavra lá no original é agatom. Pequeno, desprezível, aquele que não serve para nada. Ele só servia para cuidar das ovelhas, porque o pai falou assim: não, ovelha é um bichinho tranquilo, é um bicho manso, bota ele para cuidar lá das ovelhas, que ele é muito pequeno, ele não tem força, ele é fraquinho. Essa palavra, ágato. E esse Davi, enquanto Golias desafiava o exército de Israel, porque a palavra de Deus diz que ele ficou 40 dias desafiando o exército de Israel. Esse homem que pesava quase 3 metros, que tinha uma armadura que pesava 55 quilos. 55 quilos é quilo de uma pessoa. Uma pessoa de mais ou menos, se for dentro do padrão de eutrofia, é mais ou menos uma pessoa de 1,40 m, 1,30 m, 1,50 m, tem 55 quilos. Então a só armadura desse homem pesava o peso de uma pessoa média, de um brasileiro médio. Olha que coisa, né? Que figura era essa? Que figura imponente, que figura que causava medo. Os especialistas de medidas, né, que estudaram tudo isso, diziam que a gola da sua armadura era número 48. E a gente sabe que o número 48 é grande. Quem veste 48 sabe. A gola da sua armadura era 48. Diz que o seu elmo, né, o capacete lá que ele usava era tamanho GG. Então imagina o tamanho desse homem, imagina essa figura, né, imponente. E a gente não pode esquecer que o exército estava de lá de cá, o outro exército de lá e o vale no meio. Então os israelitas viam todos os dias, por 40 dias, esse homem imponente, com essa lança enorme, com esse arco, né, ou esse eixo do arco, desafiando. Ele falava assim: olha, tem algum homem aí? Um homem para lutar comigo? Que esse exército de Israel não vale nada. Vocês não estão com nada. E aquele povo era pobre. Sabe o que acontece? Naquele exército somente Saul e Jonatas tinham espada. Vocês sabiam disso? Que somente Saul e Jonatas tinham espada, ninguém mais tinha espada. Então o exército de Israel lutava com o quê? Com funda, com flecha, com pau, com porrete, com o que eles encontrassem pela frente. Eles eram um exército determinado que achavam que ia vencer os inimigos, que tinham armas de bronze e armas de ferro, porque os filisteus, eles estavam muito mais à frente dos israelitas do que... eles estavam muito mais à frente dos israelitas com relação à produção de armas. As armas deles eram de bronze e eles dominavam a fundição de ferro. Irmão, você já pensou nisso? E todo dia eles estavam lá e o Golias na frente. Vai mandar um homem aí não? E aqui a palavra diz que ele era de Gate. Sabe o que é Gate? Gate eram as 3 cidades que tinham gigantes lá nos dias de Josué, entre outras tantas. Aí 300 anos antes, Josué destruiu várias cidades de gigantes, só não destruiu Gaza, Gate e Asdod. Deixou eles lá. Aí sabe o que aconteceu? Nesses 300 anos, esses gigantes atormentaram a nação de Israel. Então os avós, os bisavós, os avós, os pais daqueles soldados lutaram com os bisavós, com os avós, com os pais daqueles gigantes.
e o gigante estava ali. Não se esqueça que o nome de Golias significa dispersar. E o que foi que aconteceu? Lá na casa de Jessé, o Jessé ficou preocupado, não se sabe por quê, e falou assim: ô Davi, vem cá, deixa essas ovelhas com alguém aí e vai lá levar pão e queijo para os seus irmãos. Mas eles estão na guerra, por que eu vou levar isso lá? Lá na guerra tem guarnição, tem tudo, os exércitos carregam tudo. Não, Davi, vai lá, bota alguém para cuidar. Ele botou um menininho lá para cuidar das ovelhas, pegou o pão e o queijo e foi levando, chegou lá, né? Aqui tem um relato, diz que ele tomou um determinado tempo e chegou. E quando ele chegou lá, o Golias estava afrontando o exército de Israel. Quando você chega no versículo 23, 1 Samuel 17, 23, é muito interessante. Diz assim, ó: estando Davi ainda a falar com eles, que vinha subindo dos exércitos filisteus do Elista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Então, Golias era um soldado formado no colégio de guerra de Gate, que tinha as armas mais poderosas daquele tempo, não se esqueçam, feitas de bronze e de ferro. E ele diz assim: e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Mas esse gigante, ele estava afrontando os exércitos de Israel. Só que Davi ouviu uma coisa diferente. Davi ouviu que ele estava afrontando os exércitos do Deus vivo. Você é o exército do Deus vivo. Davi está pelejando com o exército. Davi está pelejando pelo exército do Deus vivo, né? Ele falou assim: ó, eu estou aqui para desafiar os exércitos de Israel. Mas Davi ouviu outra coisa: eu estou aqui para pelejar contra os exércitos do Deus vivo. Aí ele vira e fala assim: vem cá, mas quem é esse incircunciso aí que está falando aí, que está desafiando os exércitos do Deus vivo? Aí a pessoa lá falou assim: não, esse aí é Golias. Golias? É Golias. Não, então eu vou lá e vou desafiar ele. Eu vou lá e vou lutar com ele. Não, Davi, você não pode, você ainda não viu o homem. Vira para lá e vê o tamanho do homem. Não, eu vou lá e desafio ele. Manda dizer para o rei que eu vou lá desafiar ele. E Saul estava desesperado, não sabia o que fazer, não podia ir lá lutar, porque ele estava fora da presença de Deus. Ele sabia que Deus o já tinha rejeitado, não adiantava nada ele ter espada, nem muito menos o filho dele. E ele sabia que se ele fosse lá na frente da peleja, ele ia morrer, porque ele já estava fora da vontade do Senhor. Então Saul chama ele e fala assim: vem cá, Davi, vem cá, menino, bota essa roupa aqui. Aí botou a armadura, né, nele, pegou a armadura, botou nele, e ele ficou todo duro. Ele era pequenininho, não sabia o que fazer. Ele falou assim: não, rei, não, por favor, eu não posso ir com isso, que eu nem sei usar isso, eu sou pastor, eu não sei fazer nada disso. Não, tira, por favor, eu vou. Aí a palavra de Deus diz no versículo 40: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, né, lá na peça que ele tinha na roupa dele. E lançando mão da sua funda, foi chegando-se ao filisteu. Aí você pode me perguntar assim: essa história é bacana, pastora, maravilhosa. Realmente, né? A gente lê essa passagem, a gente se inspira. Eu pelo menos me inspiro, né? Mas o que isso tem a ver comigo? Por que eu tenho que ficar escutando isso nessa noite? Sabe por quê? Porque nós temos um Golias para lutar. Nós temos um Golias que nos afronta. Quem sabe que a espada do teu Golias seja o desemprego? Quem sabe a espada do teu Golias seja o teu filho que está desviado e não quer vir para a casa do Senhor?
Quem sabe a espada do Golias, do teu Golias, seja aquela porta de emprego que não se abre, ou então aquela carreira que você estudou, se preparou e você não consegue se realizar porque você trabalha muito e não ganha o dinheiro que você queria. Quem sabe que o teu Golias é o teu patrão que perturba e inferniza a tua vida. Quem sabe que o teu Golias são os seus funcionários que você não pode confiar, ou são os seus funcionários que não querem trabalhar como eles deveriam trabalhar e como eles prometeram no dia da entrevista lá quando eles precisavam do emprego. Quem sabe se o teu Golias não foi a enfermidade que te assaltou e te tomou no meio do caminho, impediu a tua caminhada, tem impedido você realizar os seus projetos, cumprir os seus propósitos, os sonhos que você sonhou para 2022 não se cumpriram porque a enfermidade te encontrou no caminho, o desemprego pulou sobre você, ou então o divórcio te desafiou e você não pôde dar prosseguimento aos seus planos. 40 dias e 40 noites aquele homem estava ali, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, atormentando, infernizando, perturbando, falando, desafiando aquele povo. E o exército israelita lá do outro lado ficava assim: o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho condições, não dá nem para me chegar perto desse homem, porque ele é muito grande. Até para falar com ele eu vou olhar para cima. Eu tenho 1,72 m, eu já me acho alta, grande, o Alcemar é alto. Imagine uma pessoa com 2,50 m, 2,60 m. E Davi olhou para aquele homem e ele não temeu. Inclusive ele falou assim: fica tranquilo. Sabe por quê? O teu servo estava lá no campo cuidando das ovelhas lá do meu pai, e veio um urso e eu enfrentei o urso e matei. Aí depois veio um leão, eu enfrentei o leão e matei. E o que é esse filisteu aí para mim? Nadinha. Eu vou lá, eu resolvo isso, eu dou conta disso. Pode deixar, fica tranquilo. Quem sabe que a espada do teu Golias é o pessimismo, né? A mania que a gente tem de falar assim: não dou conta. Ah, não, isso aí eu não dou conta. Ah, pastor, não me chama para fazer isso aí não, porque eu não dou conta disso. Ai, isso é difícil demais. Orar às 5 horas da manhã, jejuar de madrugada, jejum de 24 horas, não dou conta disso não. Não consigo. A palavra de Deus fala que esse menino, quando você vai ler a história de Davi antes, que esse menino andava pelas escarpas levando as suas ovelhas, e ele só voltava para casa depois que ele fazia todo o seu trabalho e cumpria toda a sua missão que o pai delegava a ele, ele voltava. Então esse menino acordava muito cedo, porque as ovelhas têm horário certo para comer, para beber, para tomar sol, porque a gente morou num país que tem ovelha, né? A gente viu isso de perto. E quando eu vi as ovelhinhas, eu fiquei lembrando de Davi. E é um bichinho todo sensível, assim, um bichinho todo delicado, e o pastor tem que ficar de olho. O pastor tem que ficar de olho, porque se o pastor piscar o olho, a ovelhinha sai andando para lá, ele tem que deixar as outras aqui, sair correndo atrás. É muito interessante. Quando a gente está vendo essa cena, a gente lembra da palavra de Deus. E Golias está aí. Golias está lutando contra você. O ano de 2023 vai entrar, e já entrou, e ele vai continuar lutando. O ano só começou, e Golias está aí com a sua espada desembainhada, lutando contra você. Davi disse assim, olha, nesse versículo que eu li, né? Tu vens a mim com espada e com lança. Que espada é diferente de lança, são duas coisas diferentes, né? E com escudo. Então ele tinha um escudo bem poderoso, né? Grandão, que ele carregava de um lado, tinha espada e tinha lança. Então a lança ele jogava assim, a espada ele usava para esquartejar o inimigo. Ele era um homem todo preparado e protegido. Porque além dele ter o escudo dele aqui enorme na frente, ele tinha um exército atrás que também estava armado. Não era igual ao exército de Israel, que estava com porrete, com pedra, com flecha, com funda. Nada disso. Era um exército
preparado. Então, aparentemente, essa peleja era impossível, porque Golias e Davi era a mesma coisa que você pegar um piquinês e um pitbull. Quem vai vencer se botar os dois juntos? Quem vai vencer? Certamente vai ser o pitbull. Essa era a cara da peleja, se alguém estivesse olhando de longe. E a palavra do Senhor diz que esse menino, ele tomou uma pedra, e ele disse assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, o Senhor. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Nós somos Israel espiritual. Então você tem que fazer como Davi, você tem que separar as suas 5 pedras e você tem que começar a lutar contra esse gigante que está desembainhando essa espada contra a sua vida. Desembainhando não, a espada já está desembainhada, ele está branindo a espada contra a sua vida. A peleja já está estabelecida, não tem como fugir dela. Então, se você quer pelejar contra o gigante, você tem a teu favor os meios de graça. A leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum, a frequência na casa de Deus e o envolvimento com a obra de Deus, porque nós não somos meros espectadores. A casa de Deus não é um teatro, não é um lugar onde você vem, né? Apesar que tem igrejas que parecem um anfiteatro, que a pessoa senta, né? Lá em Pernambuco tem uma igreja que é assim, pastor, é muito bonita essa igreja. É uma igreja grande, enorme. Aí o púlpito fica aqui embaixo e as cadeiras assim. Aí tu senta ali, aí fica vendo lá. Parece que está vendo um show. Uma vez a gente foi lá, tinha um grupo de africanos. Não lembro de que país, mas eles estavam lá. E era bonito de se ver. Por quê? Porque todo mundo que está dentro daquela nave consegue ver o que está se passando lá no púlpito. Mas o Senhor, Ele não nos convidou para ver o que se passa no púlpito. Ele nos convidou para ver o que se passa no céu. Isso aqui é apenas um pouquinho, um fragmento daquilo que se passa no céu. O que nós cantamos aqui nessa noite? Que o nosso louvor rugirá. Então os nossos louvores, eles têm que fazer o quê? Eles têm que quebrar as fortalezas espirituais da maldade. O nosso louvor tem que destruir as artimanhas do inimigo contra a nossa vida. Mas sabe o que acontece? Na hora da peleja, a nossa lista, a nossa relação de murmuração é maior do que a nossa relação de bênção. A gente esquece da bênção, esquece de tudo e fica murmurando, fica reclamando, fica falando. É desse jeito que a gente faz. E Davi, ele fez o quê? Davi, ele ouviu o que o Senhor falou. Nós não sabemos o que o Senhor falou com ele. Mas certamente, como ele tinha intimidade com Deus, ele orava, ele falava com Deus, ele caminhava segundo a vontade de Deus, Deus falou alguma coisa com ele. Pode ir, meu filho, pode ir, Davizinho, pode ir, pequeno, pode ir, desprezível, pode ir, pastorzinho de ovelhas. Não sabemos o que foi que Deus falou com ele. Eu não sei o que Deus vai falar com você, eu sei o que Deus falou comigo. Eu estou na peleja, e você está na peleja também. E você precisa saber o que Deus falou com você, o que você tem que fazer. No caso de Davi, certamente o Senhor deu essa orientação para ele. Pega 5 pedras lá no riacho, coloca no teu alforje e vai. Vai, porque eu estou contigo. Por que ele pegou 5 pedras? Porque havia 5 nações que estavam coligadas com os filisteus. Então Davi já pegou 5 pedras, porque se porventura ele derrubasse aquele gigante ali, aquele Golias, aquele filisteu, viesse algum outro exército, um cananeu, um heveu, um ferezeu, um jebuseu, ele mandava pedra também, que ele estava preparado para lutar contra os exércitos que estavam afrontando o Deus de Israel. E quando você continua lendo aqui, você vai ver que Deus, ele fez um movimento tremendo nesse momento, porque aqueles homens ficaram atônitos. Os próprios israelitas não entenderam nada. O que esse menino vai fazer lá?
Ele vai descer no vale, vai subir, ou esse gigante vai descer? E o gigante estava tão presumido que ele desceu, crendo realmente que ele ia vencer, porque ele olhou e falou assim: ah, nada, esse rapaz aí, esse menino, isso é até covardia. Ele está vindo com pedra, isso não vai, nem vai me atingir. E o que Davi fez? Observou, mirou o alvo, que era a testa do filisteu, e ele atirou aqui. Você não sabe, mas eu que estudei um pouquinho sei. A gente estuda anatomia, fisiologia. Aqui tem uma glândula que regula as funções do corpo, que dá ordem para o cérebro, inclusive regula a tireoide. Davi, pô, aqui, ó. O gigante caiu duro, morto. A Bíblia diz que o gigante caiu duro, morto. Davi foi lá, pegou e subiu em cima dele, que ele era pequenininho, né? O Agaton subiu em cima dele, pegou a espada e pô, cortou a cabeça dele, pegou a cabeça e levou. Ele nem conseguia carregar aquela espada direito, porque ele era muito pequeno. Mas ele passou a mão no cabelo do filisteu e foi levando e chegou lá perto do rei, aqui, ó, rei, a espada do homem e a cabeça dele. Então o Senhor já nos deu a receita. A gente não vai lutar com as nossas forças, a gente não vai lutar com o nosso conhecimento, a gente não vai lutar com o nosso QI, né, aquele que indica, a gente não vai lutar com o advogado, a gente vai lutar com as forças que Deus nos dá, através dos meios de graça. Eu já falei aqui nessa noite, a oração. Se você está passando por alguma dificuldade, peça oração para o seu pastor, mas dobre seu joelho também e ora. A gente fica muito assim, né? Ô irmão, você ora por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? Vocês oram por mim? O crente 6 horas, né? Todo mundo ora e ele fica tranquilinho, descansado. Não, a igreja está orando por mim. Não, dobre o seu joelho e busque ao Senhor. Apresente ao Senhor a tua peleja. A tua pedra é a oração. A tua outra pedra é o jejum. Consagra a tua vida, sabe por quê? Quando você consagra, você não melhora a peleja não, você melhora você. Quando a gente consagra, quando a gente jejua, a gente melhora. A peleja continua, não tem importância, mas quando a gente está jejuando, a gente se fortalece espiritualmente e a peleja fica pequena. Porque Davi, ele era tão confiado no Senhor que ele se sentia maior do que aquele gigante. Ele não viu aquilo como nenhuma dificuldade, tanto que ele disse assim: eu não quero a tua armadura, rei, porque eu não sei andar com isso. Mas eu tenho o que eu preciso, que é o meu Deus. Eu tenho o que eu preciso, que é a presença do meu Deus comigo. A força do meu Deus. A unção do meu Deus. O Brasil está passando por um momento difícil. O Senhor vai requerer a sua igreja de joelhos para orar por essa nação. As coisas não são fáceis. Tem muita coisa ruim acontecendo, irmãos. Nós temos amigos em Brasília, dentro da política. O diabo está trabalhando. Mas tem uma coisa que para a ação do diabo: a oração da igreja. Só tem uma coisa que assusta o inimigo. Não tem nada que assuste o inimigo. A única coisa que assusta o inimigo, a única coisa que põe medo no inimigo é um crente de joelho. O crente de joelho amedronta ao adversário das nossas almas, ao rei das trevas. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de imprecação, ele não tem medo de feitiçaria, ele não tem medo de palavras de maldição, ele não tem medo de nada. Ele tem medo do crente que dobra o joelho e ora e busca a presença de Deus e tem intimidade com Deus. Davi era um moço que tinha intimidade com Deus. Por isso Deus pôde usar a vida de Davi naquele momento crucial, porque os filisteus, eles foram destruídos aí.
Aqueles filisteus que não foram destruídos lá nos dias de Josué, não sei por que motivo, nós não sabemos, não entendemos. Ele poupou essas pessoas que viviam nessas cidades, e eles eram gigantes, e eles foram se proliferando, e eles foram atravessando gerações, e a nação de Israel teve que lutar com eles por muito tempo, até chegar esse dia crucial aqui, que o Senhor determinou que ia colocar fim naquilo tudo, e que ia usar um ágaton, um pequeno, para fazer isso. Então, nesses tempos em que nós estamos vivendo, Deus conta conosco. Nós somos agatões, somos pequenos. A gente fala assim: não, Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. Eu não sei fazer. Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei falar. Mas Deus conta contigo. Se você ler a Bíblia, se essa palavra estiver dentro do seu coração, na hora certa o Senhor vai usar, vai colocar palavras na tua boca, e você vai poder pregar esse evangelho para as pessoas que necessitam. Porque há uma promessa sobre essa nação. Mas a gente olhando com os nossos olhos nus à realidade, a gente vê que está tudo transtornado, que parece que as coisas perderam o rumo, que o desgoverno e o descontrole tomou conta de tudo. Mas eu preciso te lembrar nessa noite que Deus continua no governo de todas as coisas, ainda que não pareça. A peleja estava ali, estava acontecendo, aqueles homens estavam enfrentando o exército, afrontando o exército de Israel, e Deus estava lá. Ele estava ciente. Ele viu a afronta dos 40 dias e 40 noites. Ele estava presente ali em tudo que estava acontecendo, mas ele tem o tempo certo para trabalhar. Esse é o problema. A gente tem dificuldade de entender o tempo de Deus. Pedro, ele fala assim, para a gente se achegar a Deus, para que no tempo oportuno Ele nos exalte. Lá no livro de Gálatas diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele não veio antes, ele não veio depois. Ele veio no tempo que Deus determinou que ele viria à terra, que ele viria morar aqui nessa terra por 33 anos, andar nessa terra, comer nessa terra, sentir nessa terra, sofrer nessa terra. Então não tem uma dor, não tem uma dificuldade, não tem uma angústia, não tem um sofrimento que Jesus não conheça. A Bíblia diz que ele era homem experimentado de dores, homem experimentado em dores, em aflição. E por último, quando ele estava lá na cruz, quando todo o pecado da humanidade estava sobre ele, Deus teve que virar o rosto. Porque Deus não pode contemplar o pecado. E o que foi que ele disse? No seu último momento, antes de esperar: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Deus não podia olhar para ele, porque os nossos pecados, as nossas mazelas e imundícies estavam sobre Jesus. Deus queria repudiar aquele pecado, e por isso Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus é o nosso Davi. Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua aflição, Ele conhece a tua limitação. Porque muitas das vezes a gente quer fazer alguma coisa, né? A gente quer fazer no mundo secular, na nossa profissão, na nossa carreira, no nosso trabalho. A gente quer fazer na igreja, a gente quer fazer na sociedade, e às vezes a gente não consegue, porque a gente acha que nós não somos capazes. Nós achamos que não temos competência, não tem dinheiro, eu sou pobre, eu sou muito pobre, eu não dou conta. Ou então a síndrome de Mefibosete, né? Quem sou eu? Ele era filho do rei e ele ficava assim: quem sou eu? Mas quem sou eu? Não, eu não posso, rei, não posso sentar na sua mesa. Então ele era um rei, ele era um filho de um rei, ele fazia parte da realeza, mas ele não tinha noção da sua majestade, ele não tinha. E nós somos assim também, irmãos, muitas das vezes. Não, isso daí é para o pastor fazer. Ah, não, cantar bonito desse jeito é com a pastora.
Isso não é para mim, não. Eu nem me meto nisso. Não, para pregar sim, né? Fazendo. É com o pastor Alcemar. Não, eu nem imagino eu fazendo isso, gente. Andando no púlpito para lá e para cá, encenando. Não, isso não é para mim. Eu até gostaria, mas não dou conta. Mas o Senhor conta contigo, como contou com Davi. Não tinha outro homem. Não tinha outro homem para enfrentar o exército filisteu. Como também não tem outro servo, não tem outra irmã, não tem outro irmão para enfrentar o Golias desse tempo moderno. É você mesmo, sou eu. É nós. Não tem para onde correr. E o Senhor conta com todos nós. Você pensa, se não tivesse alguém para limpar aqui, como que isso aqui estaria? Imagina o pastor pregando, visitando, evangelizando, limpando, fazendo tudo ao mesmo tempo. Então a obra de Deus é feita por muitas pessoas. Tem muita coisa para fazer. Esse ano de 2023 tem muita vida para buscar, para encher essas cadeiras aqui, para botar mais, para aumentar esse templo. Tem que aumentar. Tem muita gente fora. E quem que tem que buscar esse povo? Somos nós, os Davi mesmo, os agatons, os pequenos. É contigo mesmo que Deus conta, não tem para onde correr. Isso é muito sério, irmãos. Eu estou procurando trazer isso aqui para você de uma forma bem leve. Mas o Senhor, Ele quer compromisso. Deus quer disposição. O Senhor quer fidelidade. Sabe por que Deus pôde usar Davi? Porque ele era obediente. Ele obedecia o pai dele. Sabe por que Deus pôde usar Davi? Porque ele era fiel. Ele cuidava de todas as ovelhas e não faltava uma. Sabe por que Deus pôde usar Davi? Porque ele tinha cuidado, zelo e amor pelas ovelhas. Não esqueça que ele inventou o urso e o leão. Expôs a sua vida por amor àquelas ovelhas que ele estava cuidando. Então é conosco. Certamente Deus já te deu alguma missão, como já deu a mim também. Se eu fizer com zelo aquilo que Deus me deu, se você fizer com zelo aquilo que o Senhor mandou você fazer, Deus, Ele vai poder usar você, Ele vai poder manejar com a tua vida. O versículo 51 diz assim: pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram, dispersaram. E o que eu falei aqui no início? Que Galote significa, Golias significa Galote, que é dispersar. Então o que Golias fez? Ele queria dispersar o povo de Israel. Quem foi dispersado foi o exército dele, porque ele foi morto. E os relatos dizem, né, os relatos históricos dizem que aquilo, né, que o povo de Israel tomou fôlego e correu, foi atrás desse exército e destruiu esse exército. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que os filisteus, eles desapareceram do mapa. Então o Senhor, Ele já entregou as armas que você precisa para lutar contra o filisteu, para lutar contra o teu Golias. Não se sinta inferior porque você está desempregado. Não se sinta inferior porque você é pobre. Não se sinta inferior porque o seu casamento acabou. Não se sinta inferior porque o seu filho não vem para a igreja. Não se sinta inferior porque o seu marido não quer nada com o evangelho. Não se sinta inferior se o teu patrão não te respeita. Não se sinta inferior porque você não consegue realizar os seus planos. Você não consegue concretizar os seus projetos. Se isso não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo. O Senhor vai fazer no tempo determinado, no tempo aprazível. Porque o tempo de Deus, ele é aprazível. Ele nos dá alegria, Ele nos dá contentamento. Esse tempo, esse momento é tempo de pelejar, não guardar as armas. Muito pelo contrário, afiar as armas e usar. Eu não
congrego aqui com os irmãos, mas eu sei que certamente o pastor tem grandes planos, né? A gente não está sempre aqui ouvindo. Certamente o pastor tem grandes planos para esse ano de 2023. E ele conta com você, porque ele não pode fazer nada sozinho. Ele precisa da sua ajuda. Ele precisa do seu dom. Ele precisa do seu talento. Ele precisa do seu dinheiro, porque a obra de Deus precisa de dinheiro. Como é que você pode lançar alguém? Como é que você pode desarrojar um projeto se não tiver dinheiro? Precisa de dinheiro também, de recursos. Deus conta com a tua criatividade, com o teu talento. Deus conta com tudo que envolve a tua vida, tudo. Porque tudo que Deus faz, os projetos que Deus nos usa para desenvolver, eles são perenes. Tudo que eu fiz lá atrás na minha vida está lá, está acontecendo. Não parou porque eu saí de lá, não, está acontecendo. As almas que eu ganhei para Jesus estão lá na casa do Senhor, por onde eu passei. Inclusive eu tenho o privilégio de ser mãe de pastores, missionários, presidente de centros de recuperação. Olha que coisa, meus adolescentes lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhava, cuidava deles como se fosse a última coisa que eu ia fazer na minha vida. Eu me dedicava totalmente àquele trabalho. E hoje, muitos deles são pastores, são missionários, são professores, são presidentes de centro de recuperação, são diretores de hospital. Aonde eu não fui, eles foram. Aonde eu não cheguei, eles chegaram. Então a mesma coisa vai ser você. Esse galardão é meu, eu vou receber. Deus quer te dar galardão também. Então começa a arregaçar a manga e começa a trabalhar. Aí, pastor, olha aí para trás aí, ó, quanta gente. Aí, seus soldados aí, ó. Né? Nós somos os soldados dos exércitos do Deus vivo. Nós não somos os soldados da Acácia, não, somos os soldados do exército do Deus vivo. Vamos mais além, porque se a gente for só a Acácia, a gente vai só até ali a porta. Se a gente for o exército do Deus vivo, a gente vai muito longe. Ó, vem o povo aí, ó, vem o pastor e o exército dele aí, ó. Olha quem está chegando aí. O povo desse lugar tem que falar isso. Olha aí, ó, tá vindo o pastor e a pastora. Olha o povo dele, olha o povo dele, olha o povo que está com ele. E outra coisa, busca os que estão em casa, ó, busca os que vocês conhecem, eu não conheço, vocês conhecem todos eles. Busca os que estão em casa. Porque Davi falou assim, ó, pegou a cabeça do gigante, pegou a espada, foi embora. Ô, gente, falou para o exército de Israel, remata aí o resto aí. Pega esses cabras. Mata esses cabras. Quem pôde fugir, fugiu. Quem não conseguiu fugir, morreu lá no campo de batalha. Posso fazer um apelo, pastor? Eu gosto de fazer um apelo, sabe por quê? Porque quando você sai do seu lugar, eu fiz isso muitas vezes. E por eu fazer isso, eu estou no campo missionário e já atravessei fronteiras e já entrei em outras nações. Porque quando falava assim, quem aqui quer ser missionário? Eu ia lá na frente. Quem aqui quer ser missionário? Eu ia lá na frente. Eu não sabia fazer nada, eu era nova convertida. Quem aqui quer ser missionário nas nações? Eu ia lá na frente. Toda vez que fazia um apelo, eu ia lá na frente. Então eu quero te fazer um apelo nessa noite. Não vou te fazer um apelo para você ser missionário, não. Porque quando você sai do seu lugar e você vem, você rompe fortalezas espirituais. Porque tem pessoas que estão aprisionadas, estão presas dentro de uma fortaleza. Tem parede aqui, parede aqui, parede aqui, parede atrás. E isso daí é uma coisa que o pastor ele não consegue ver tudo, porque é muita gente para ele cuidar. E às vezes você está passando por esse processo e o pastor não sabe, porque tu não chegou perto dele para falar. Tu tem vergonha, não quer falar, não vou falar com o pastor não, que já tem muito problema, é muita gente para ele cuidar, não vou nem falar nada. Então eu vou te fazer um apelo. Depois de Jesus, o personagem mais citado da Bíblia é Davi. No Antigo Testamento tem 66 capítulos dedicados a Davi e sua vida. 66 capítulos. Olha que coisa interessante.
E no Novo Testamento, ele é citado 59 vezes. Depois de Jesus, é o personagem mais citado da Bíblia. E a gente ouviu aqui nessa noite que ele era o caçula, né? O pequeno, o Ágaton. Então eu quero te fazer um apelo nessa noite. Cadê os Ágatons aqui que querem ser usados por Deus? Pode vir. Eu não vou orar não, quem vai orar por você é o seu pastor, né? Porque eu vou embora para casa, o teu pastor vai ficar aqui contigo, é ele que vai te desafiar, ele que vai propor os planos, os projetos desse ano. Mas se você é Ágaton e você quer ser usado por Deus, você vem em nome de Jesus. Coloque a tua vida na presença do Senhor, se despoje de toda essa edificação que tem aprisionado a tua vida, que faz você se sentir pequeno, que faz você se sentir inferior, que faz você se sentir incapaz, que faz você se sentir pequeno demais para realizar os seus sonhos e para se entrincheirar nas fileiras do Senhor quando o teu pastor te convocar. Entre na presença do Senhor com intrepidez nessa noite. Saia daqui diferente da maneira como você entrou todos os dias de 2022 aqui nesse templo. Saia daqui diferente da maneira como você entrou nesses primeiros dias de 2023. Saia daqui armado e preparado para enfrentar os gigantes da tua vida e destruir esses gigantes. Saia daqui revestido de poder, leve as suas pedras, comece hoje a ler a tua Bíblia, porque você não conhece o perigo de não conhecer a sua Bíblia. Se você não conhecer a sua Bíblia, né? Eu tenho a minha Bíblia, lá em casa tem milhões de Bíblias, a minha Bíblia é essa aqui. Se você não conhecer a tua Bíblia, você não conhece o Deus que você serve. Se você não conhecer a tua Bíblia, você não conhece o coração do Deus que você serve, porque o coração de Deus está revelado aqui nessa palavra. O que a gente precisa saber. Se você não conhecer a sua Bíblia, você não tem armas para lutar contra o seu inimigo, porque você está numa peleja. No dia que você confessou Jesus, você entrou numa peleja. Você pode não saber, mas tu está numa peleja. E se você não conhecer a tua Bíblia, você não tem autoridade para vencer o teu inimigo e ser vitorioso nessa peleja. Leia a tua Bíblia. Não espera para ler a Bíblia aqui na pregação ou na escola dominical, não. Leia a sua Bíblia todos os dias. Uma porção. Lê uma porção. Uma porção cada dia. E tu vai ver que você vai ficar sábio. O salmista ele diz assim: a minha pena é como a língua de a minha língua é como a pena de um destro escritor. Falo das maravilhas do Senhor dia e noite. O que ele estava dizendo com isso? Que ele examinava as escrituras e depois ele falava. Então, se tu quer que a tua língua seja como a pena de um destro escritor, que faz aquela letra bem bonita, bem maravilhosa, leia a sua Bíblia. O pastor dessa casa precisa de crentes que leiam a sua Bíblia. Porque quando ele estiver pregando, exortando, ensinando, você vai entender o que ele está falando. E você não vai sair daqui aborrecido, triste, chateado, de cara torta. Você vai sair daqui abençoado, regozijando. Porque você tem um pastor que prega a verdade. E você sabe que é verdade porque você leu na tua Bíblia. A palavra de Deus diz que Paulo estava pregando e os bereanos, mais nobres do que nós, ficavam olhando tudo que estava escrito para ver se era realmente assim. Então tu tem que pregar junto com o teu pastor. Lê a Bíblia. Amém, aleluia, é verdade, Jesus, é verdade, é isso mesmo. Ore, jejue, evangelize e trabalhe junto com o seu pastor. As 5 pedras que você precisa para você vencer esse ano de 2023. É só isso. Davi usou uma só. Você tem que usar as 5 para você ser vitorioso nesse ano.